Vamos mudar totalmente de assunto, voltar a falar, claro, da notícia internacional mais importante do mundo nesse momento, que é a guerra no Oriente Médio, seguindo no seu 7º dia. Nessa quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu ao ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, e disse que uma invasão terrestre não é algo que ele esteja pensando no momento. O Araghchi tinha afirmado que o Irã está preparado para uma invasão por terra pelos Estados Unidos. A guerra no Irã já deixou ao menos 1.230 mortos no país, lá no Irã, segundo números divulgados pela mídia estatal iraniana. No primeiro dia da guerra, lá no sábado, na madrugada para o Brasil do sábado, de sexta para sábado, o líder supremo do regime teocrático, o iraniano Ali Khamenei, foi assassinado. No mesmo dia, um bombardeio atingiu uma escola primária feminina exclusiva para essas crianças, para essas meninas, na cidade de Minab, no sul do país, deixando 168 estudantes mortas. As imagens durante a semana do enterro dessas meninas foram das piores imagens dos últimos tempos. Aquelas valas, aquelas covas que foram abertas para aquele enterro coletivo de crianças que não tinham absolutamente nada a ver com essa nova guerra que começa lá no sábado passado. A gente vai recapitular tudo o que aconteceu, portanto, lá na região com o Dr. Murilo Bórcio Batalha, especialista em Direito Internacional e pró-reitor de Pesquisa, Extensão e também Internacionalização. Muito bom dia, Murilo. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Muito bem-vindo. É isso, eu acho que vale a gente fazer esse resumão da semana e também tentar imaginar para onde vai essa guerra, ou pelo menos por quanto tempo a gente ainda vai viver. Estados Unidos e Israel fazem esse ataque lá no Irã, na madrugada de sábado, também para atingir, executar o Ali Khamenei. Eles têm sucesso nessa empreitada, mas matam as crianças, diversos civis, e o Irã responde de forma bastante violenta diretamente Israel, que está a 2.000 quilômetros dali, e indiretamente os Estados Unidos através das bases pelo Oriente Médio todo. E agora o que a gente vive é de essa instabilidade de saber qual restante do mundo vai entrar na guerra e também para qual lado, né? Bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui no Metrópolis com vocês. É exatamente isso, né? Então a gente observa esse movimento de instabilidade generalizada lá no Oriente Médio. Começando aí, a gente vai fazer uma semana de conflito e a gente não tem ainda uma perspectiva de que se vai ser longo ou se vai ser curto, né? A gente tem aí alguns lados nessa história voltados para querer finalizar logo esse conflito, que foram iniciados pelos próprios Estados Unidos e Israel, querendo aí algo que se encerre, mas do outro lado a gente tem o Irã resistindo e promovendo aí o caos, digamos assim, né? Como você muito bem disse, atacando as bases militares dos Estados Unidos na região, como uma forma, uma estratégia também, né, de provocar esses aliados dos Estados Unidos, provocar instabilidade na região e, consequentemente, fazer com que esses países atacados, ainda que só nas bases militares dos Estados Unidos, possam aí pressionar os próprios Estados Unidos e também Israel para uma atenuada no conflito e digamos assim, uma pausa no conflito. E quando a gente observa esses movimentos, a gente pode retomar um pouquinho da história, né, vinculada à parceria dos Estados Unidos com o Irã. A gente tem aí o Irã, que era Pérsia, né, era chamado de Pérsia até 1935, e o governo de até então, do Reza Pahlavi, né, trazia uma parceria com os Estados Unidos. Então, e nesse contexto, né, daquele período, né, da década de 30, 40 e 50, por aí, a gente tinha aí uma perspectiva de modernização do país, a gente tinha algumas reformas econômicas acontecendo, a gente tinha também o direito das mulheres com o voto, inclusive, né, uma certa ocidentalização, só que o regime que os Estados Unidos apoiavam lá começou a ter denúncias de corrupção, começou a ter um caráter mais autoritário, inclusive, a ponto de gerar insatisfação interna no próprio país, Irã, que passou a mudar de nome, né, de Pérsia para Irã, e aí, nesse sentido, começou a ter um movimento aí contrário aos Estados Unidos, né, chamado também de Grande Satã, aí por esse movimento
contrário aos Estados Unidos. E então houve, em 1979, essa Revolução Islâmica, retirando do poder até então, né, Reza Pahlavi, todos os apoiados dos Estados Unidos, trazendo o regime dos ayatolás, né, um regime aí teocrático, um regime em que há um líder supremo voltado para comandar, né, todos os poderes, digamos assim, estariam submetidos a esse líder supremo. E nesse sentido, a gente tinha aí, nesse momento, o Khomeini, né, como um líder supremo até então, e depois veio, né, o Ali Khamenei sendo eleito aí em 1989 e até então estando, né, nesse governo. Com a morte do Khomeini, e depois com a morte agora, né, do Khamenei, agora a gente está num cenário também de incertezas relacionado à liderança do Irã, né? Então a gente tem esse contexto inicial. Ô, professor, além dessa incerteza de quem vai comandar o país, né, a partir de agora, lembrando que o Ayatollah, ele é essa figura ungida por Deus, né, e ele é uma figura ultra importante, não só religiosa, mas política. Ele comanda as Forças Armadas do país, tem um presidente também ali no país, mas a figura suprema de poder e da religião, eles são um país teocrático, então ele realmente tem essa ligação direta com Deus. Então tem isso, como você pontuou, de quem vai ser esse novo Ayatollah. E Israel, Estados Unidos, que fizeram esse ataque, vão respeitar, né? Vão acatar essa nova mudança. E para além disso, professor, eu queria muito que você continuasse falando sobre o Irã, que é sobre a população. Essa população, a gente pode ver uma primavera persa, né? A população aproveitando a brecha e tentando a libertação depois de anos de um regime bastante violento, que destruiu em muitos momentos os direitos civis, né? Essa talvez volta a um passado muito obscuro. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a população, como é que fica as incertezas para a população iraniana. Excelente. Começando, então, sobre a liderança do Irã, a gente está em um país em que existe essa confusão, digamos assim, diferente do Ocidente, em que há uma separação de religião e Estado. Ali, especificamente, existe essa união de religião com o Estado. Então, esse líder supremo, ele comanda a religião e comanda Forças Armadas, comanda todos os poderes, digamos assim, como uma última palavra nesse sentido. E esse líder, né, é o chefe de Estado daquele país, né? E ao mesmo tempo existe um presidente, né? O Irã é uma república, né, islâmica, mas quem de fato toma as últimas decisões é o líder supremo. Hoje nós estamos na expectativa de acompanhar como que vai ser feita essa eleição, né? Existe aí uma assembleia de especialistas formada por clérigos, né, voltados aí ao regime, e existe também um conselho de guardiães. Esse conselho de guardiães tem 12 membros, e esses 12 membros vão eleger os nomes possíveis para serem votados pela assembleia de especialistas, com os 88 clérigos, né? E aí o mais cotado é justamente o filho do Ali Khamenei, né, que é o Mojtaba Khamenei. E então a gente está nessa expectativa. Obviamente, os Estados Unidos não estão apoiando esse novo nome. E aí a gente pode fazer até um paralelo com a Venezuela, né? Os Estados Unidos queriam fazer uma intervenção na Venezuela por motivos diversos ali, né? Voltados também para recursos energéticos, né? Explicitamente o Trump falava a questão do petróleo na Venezuela. E os Estados Unidos não apoiaram os opositores, não apoiaram outros nomes, apoiaram a vice-presidente até então ali da Venezuela. Quando a gente vai ali para o Irã, né, se os Estados Unidos tinham essa estratégia, eles não estão tendo, digamos assim, sucesso por conta, né, desse novo nome. Esse novo nome não bate, digamos assim, com a estratégia de Trump de ter uma relação amistosa ou de ter aí um controle também sobre o Irã. E aí a gente poderia abrir até um debate relacionado ao que os Estados Unidos querem, né? O controle do petróleo, a mudança de regime, apoiar o regime que, ainda que tenha um nome, né, que mantenha aí
essa linha tradicional do Irã, mas que seja aliado dos Estados Unidos. Então a gente tem esse cenário de incerteza, até mesmo vinculado à questão do Trump, né? O Trump, a gente sabe que ele tem essa postura de instabilidade, de interesses, né? Voltado para essa instabilidade mesmo, gerando também o caos de uma certa forma. Quando a gente olha para a população, a gente verifica umas questões muito divididas, né? Ao mesmo tempo que existem aqueles que apoiam o regime, existe também aqueles que estão também voltados para irem contra esse regime de autoritarismo, né? De disciplina, de ausência de direitos voltados para as mulheres, por exemplo. Então a gente observa muitos protestos nesse sentido. E, inclusive, num contexto de crise econômica lá no Irã, em virtude das altas de inflação, de valores de moedas nesse sentido. Então, a gente está nesse contexto atual. Professor, foi muito bom você ter mencionado bastante os Estados Unidos, porque acho que agora a gente sai um pouquinho do Oriente Médio e vem para o Ocidente para falar desse país que não precisa de aliados para se manter numa guerra dessa, né? Mesmo assim, se juntou a Israel para fazer esse novo conflito no mundo todo. Você já comentou um pouco, né, sobre essa questão de é preciso ainda ficar bastante claro as intenções reais dos Estados Unidos em relação a esse ataque. Os Estados Unidos já têm uma clareza aí, através de diversas análises, de que eles entraram na guerra, o país entrou na guerra por opção, não por necessidade. Não tinha ali realmente nenhuma evidência de que o Irã faria um ataque nuclear, usaria todo o armamento ali nuclear que vem produzindo ou não contra os Estados Unidos diretamente. Os mísseis balísticos, que são aqueles mísseis, né, que conseguem chegar exatamente a longas distâncias, não chegam ainda lá aos Estados Unidos, enfim. Então, já tem um entendimento de que eles entraram por opção. Agora, essa opção é que ainda não está tão clara, né? Se é uma questão comercial, se é uma questão sobre o petróleo, uma questão territorial. Mas o que se sabe em relação aos Estados Unidos é que tem uma postura do presidente Donald Trump através do ano passado com a moeda de troca do tarifaço e esse ano começando com o ataque à Venezuela, de tentar voltar a ter hegemonia, né? Essa também é uma das leituras que têm sido feitas em relação à China e Rússia. Então, o pano de fundo desses ataques todos pelo mundo todo, ameaças de ataques, tem essa questão mais forte, que é de colocar os Estados Unidos de novo de forma forte e com poder em relação ao outro lado do mundo, que está com bastante poder, que é a Rússia e a China, e que, por enquanto, não falaram muito sobre essa nova guerra que está acontecendo desde sábado passado, né, professor? Perfeito, excelente colocação, e nesse ponto a gente destaca os novos imperialismos, né? Essa retomada, como você muito bem disse, de zonas de influência é o que está acontecendo no mundo hoje. A gente vem aí de uma perspectiva de multilateralismo, que está decaindo, digamos assim, mas a América Latina, a Europa ainda lutam pelo multilateralismo, mas a gente observa posturas, né, como dos Estados Unidos, Rússia e China, esses 3 pontos no mundo todo, como a gente pode dizer agora, de disputa por zonas de influência. Por isso, a gente tem esses acontecimentos que ferem drasticamente tudo que foi construído no direito internacional ao longo desses períodos, né? Então, o respeito à soberania, a parceria e cooperação entre os povos, até mesmo, né, como um dos objetivos das Nações Unidas. As Nações Unidas, jogando aí para o organismo multilateral, foram criadas em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, para justamente evitar o flagelo da guerra. Exatamente assim está escrito ali na Carta da ONU. E quando a gente tem os próprios membros atualmente, hoje, em 2026, indo e ferindo a Carta da ONU, a gente tem aí um cenário global de incertezas, como a gente vem repetindo, e também, né, de conflitos que podem gerar diversos traumas na humanidade, ferindo diversos direitos, como a gente está observando em relação a isso, ferindo soberania, ferindo direitos das pessoas, tirando vidas de pessoas.
Então, essa disputa geopolítica no cenário internacional é muito evidente. E aí a gente até chama de novos imperialismos, né? Então, essa busca de cada uma dessas potências, Rússia, China, Estados Unidos, utilizarem seu poderio militar e até mesmo seu poderio econômico com a taxação, né, do Trump, como por exemplo, é justamente para que possa ter essas zonas de influência e dominar, digamos assim, essa região. A gente observa uma postura do Trump de dominar as regiões para evitar o avanço da Rússia e da China, né? Então, isso envolve, né, desde aqui na América Latina, a questão da Groenlândia, como a gente pode mencionar também, que foi aí um palco que agora está, digamos assim, mais atenuado em virtude desses outros conflitos. E também agora aí disputando essa zona de influência no Irã. A gente sabe que ali na região do Oriente Médio os Estados Unidos têm parceria com diversos países, né? O Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e assim por diante. Então, a gente verifica essa busca dos Estados Unidos por influenciar também o Irã, até mesmo por conta da região petrolífera ali, né? O Estreito de Hormuz, que o Irã controla. Então, a gente observa essa busca pelos recursos energéticos. E o Trump não falou explicitamente ainda de busca de petróleo. Mas a gente sabe que é um dos objetivos e pode ser nesse sentido também. Perfeito. Murilo, a gente tinha separado aqui um texto importante também sobre essa questão toda dos Estados Unidos, principalmente do presidente Donald Trump, falando de diversos outros países. E ele voltou a ameaçar Cuba ontem, né? E é importante da gente fazer esse registro. Ele afirmou que pode agir contra o país latino-americano depois do fim da guerra com o Irã. A declaração do líder norte-americano aconteceu nessa quinta-feira durante um evento na Casa Branca que contou com a presença do Lionel Messi. Dessas misturas que só acompanhando as movimentações do presidente Donald Trump é que a gente encara, né? Segundo o Trump, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ele está trabalhando em algo nesse sentido, né? O Rubio tem uma relação com Cuba bastante importante e vira e mexe ela também volta nessa salada que acontece nos discursos e nas movimentações do presidente Donald Trump. Desde o início do ano, o presidente dos Estados Unidos tem falado em agir contra Cuba. Com a captura do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o Trump tomou uma série de decisões que passaram a asfixiar ainda mais a economia cubana com o objetivo de forçar uma possível negociação. Tem aquela questão muito forte de Cuba com Venezuela, porque do Ocidente, Venezuela é esse país fundamental para o petróleo do mundo todo e principalmente as relações de Cuba ali com Venezuela vêm do petróleo. A energia de Cuba depende muito daquilo. E quando o Trump ataca a Venezuela, pega o Nicolás Maduro, deixa a vice-presidente seguir ali no governo e passa a controlar o petróleo, né, de forma direta ou indireta, acontece um fim de negociações do petróleo com Cuba e, por causa disso, se instaura em Cuba mais problemas ainda, né, do que o país já vivia. Queria também que a gente falasse um pouquinho mais, você já falou um pouco sobre isso, Murilo, mas sobre essas movimentações do presidente Donald Trump de, quando acontece essa nova guerra, a gente já tem um entendimento de, muito provavelmente, em breve, não vai ficar só na Venezuela e no Irã, porque ele já tinha feito essas outras ameaças a outros países. Você comentou da Groenlândia agora há pouco, que foi quando ele chamou a Europa para a questão toda também, né? Exatamente, bem interessante, igual esse termo que você utilizou, as movimentações do Trump, né? Porque o que a gente espera que vem no próximo, né? A gente tem esse cenário. Desde o primeiro mandato do Trump, ele vem falando nessa perspectiva de pôr os Estados Unidos em evidência, pôr os Estados Unidos em hegemonia global. E uma forma que ele tem feito é a questão dessa invasão agora, né, no segundo mandato. Né? No primeiro mandato ele não fez exatamente isso, mas agora ele tem essa coragem, tem essa ousadia de extrapolar as regras do direito internacional, de extrapolar tudo que as Nações Unidas propõem, que foram criadas também pelos Estados Unidos. Né? É importante a gente lembrar que as Nações Unidas foram uma proposta dos Estados Unidos, junto na época com a União Soviética, né, Reino Unido, diversos outros países na criação, incluindo o Brasil.
E aí hoje a gente vê um membro das Nações Unidas, tirando diversos outros também que têm os seus contextos de invasão e de guerra, como no caso da Rússia, mas focando aqui na análise nos Estados Unidos, a gente observa, né, que extrapola todos os limites aceitáveis nesse sentido. Bom, quando a gente observa esses movimentos, né, a gente verifica, no caso Venezuela, agora Irã, já falamos da Groenlândia, importante a gente lembrar do Panamá, né, Isso. o Trump falando do controle no canal do Panamá, que recebe investimentos da nova rota da seda, né, que a China vem implementando nas Américas, então seria uma forma de barrar esse investimento chinês no Panamá. Vamos esperar aí também algum movimento nesse sentido. E vinculado a Cuba, a gente tem uma perspectiva bem semelhante, né? Eu acho que nos três países a gente tem uma perspectiva bem semelhante, Venezuela, Irã e Cuba, que os Estados Unidos há um tempo atrás eram aliados. Depois houve uma mudança de regime, houve um sentimento anti-americano nesses países, tirando essa aliança. E agora a gente observa uma tentativa vinda do Trump, especificamente, para retomar essa aliança, seja por questões de interesse econômico, seja por questões de interesses geopolíticos de dominação naquela região, para barrar investimentos de outros países. Então, em Cuba, a gente também vai observar, e é importante a gente acompanhar essa postura. Essa postura é uma postura diferente do Obama, por exemplo. O Obama estava tentando uma reaproximação com Cuba, respeitando aí essa dinâmica internacional, fazendo uma aliança. Tinha reaberto a embaixada lá em Cuba, né? Nesse sentido, só que agora a gente observa uma postura diferente de o Trump querer Cuba como uma parte dos Estados Unidos. Então, é dominar mesmo, né, politicamente, economicamente, e o discurso sempre esse, né, de levar o país para grandes economias, de levar aquele país para o domínio dos Estados Unidos em termos econômicos também. Nesse contexto, o Brasil já tinha uma agenda com os Estados Unidos para março. A gente não sabe se vai acontecer a reunião do presidente Lula com o presidente Trump lá em Washington, mas tinha essa previsão antes da guerra, né? O Brasil, desde sábado passado, mantém um discurso que já é histórico do Brasil, não do presidente Lula, mas do país, né? Da história do país. Quando era o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve o começo da guerra Ucrânia e Rússia, e o Brasil manteve a posição de neutralidade, de diplomacia, de querer a via diplomática das negociações. E aqui, nesse caso, Estados Unidos, Israel e Irã também se manteve dessa forma. Mas dentro desse contexto todo, do presidente Donald Trump mirando América Latina, América do Sul, a gente precisa ter temor do que pode acontecer dessa reunião, se acontecer, ou dessa relação do Brasil com os Estados Unidos, que voltou a ser muito boa, Murilo, mas que o tempo todo pode ser minada de novo por tantas movimentações, às vezes imprevisíveis, do presidente Donald Trump? Olha, como é interessante a gente observar como o chefe de Estado e chefe de governo, né, dependendo aí da forma e sistema de governo adotados, né, eles influenciam muito em termos de personalidade com as parcerias com os outros países, né? Bastou o encontro com o presidente, né, que houve uma mudança de relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, esse é um ponto que a gente destaca inicialmente aqui, né? Eu acredito que essa reunião se mantenha, apesar de todo o cenário internacional, né, de guerra, de incertezas, acionando outros países, como a gente debateu agora há pouco. Mas em relação ao Brasil, eu acredito que vai se manter uma relação aí de estabilidade em relação aos Estados Unidos, até mesmo porque, né, aquela taxação que o Trump vinha colocando em relação ao Brasil foi, digamos, revogada por ele mesmo depois justamente desses encontros com o presidente brasileiro, e até mesmo, né, houve essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em tirar esse poder do Trump ou revogar essa taxação a mais que foi realizada pelo Trump. Então, a ideia aqui é que o Brasil e os Estados Unidos mantenham esse nível de amizade, que se a gente pode dizer assim, esse nível de aliança, até mesmo porque é interessante, tanto para o Trump quanto também para o
para a presidência aqui do Brasil em virtude de um ano eleitoral, né? E também em virtude de um ano eleitoral, a gente precisa aí começar a observar como que os Estados Unidos eles poderiam influenciar ou poderiam apoiar, né, candidaturas aqui no Brasil diante desse cenário de guerra, diante desse cenário de necessidade de manter uma influência nos países, de querer ter aí uma zona de influência, né? É como se fosse aí a nova doutrina Monroe, né? Que o Trump inclusive colocou de manter essa influência nas Américas, né? Tirando outros países de virem para cá e fazerem investimentos e, consequentemente, conseguirem um apoio político maior aqui. Então, a gente observa isso, né? A postura do Trump de manter essa zona de influência, mas como ele tem uma postura subjetiva de incertezas, de instabilidade, né, também existe essa perspectiva de a gente que vem por aí. Mas eu acredito que, em relação ao Brasil, se mantenha essa estabilidade, se mantenha nesse sentido. Murilo, vamos voltando na direção do Oriente Médio, mas antes passando pela Europa, porque, como eu disse, para a gente começar a falar de presidente Donald Trump, ele não precisa da ajuda de muita gente para continuar nessa guerra contra o Irã, mas se ligou a Israel para fazer esses ataques e vem chamando a Europa, né? Inclusive a Europa, de forma indireta, já participa dessa guerra. O Reino Unido teve uma base militar atingida lá no Chipre e, por causa disso, se colocou à disposição, mas para a defesa, não para as ofensivas, né? Não para fazer ataques. Mas, ao longo da semana, a França, Espanha, muitos países têm sido colocados nessa discussão à força, né? Estão precisando entrar na discussão e talvez na guerra. E por causa disso tem esse temor de uma terceira guerra mundial, né? De diversos continentes, diversos países participarem desse conflito que começa com os Estados Unidos, Israel e Irã, mas que tem esse temor da ampliação. Na sua visão, pelo que a gente viu já durante essa semana, essa guerra também deve se prolongar por causa disso, por causa da participação de outros países, principalmente da Europa? É exatamente isso. Então, a gente observa, por exemplo, agora essa movimentação, especialmente ali no Mediterrâneo também, né, com proteção do Chipre, em virtude daí do envio de navios para aquela região. A questão da Turquia ali também, com drones invadindo o espaço da Turquia. Então, a gente tem o seguinte cenário na Europa, né? O Reino Unido falando que enviando algum apoio, mas tendo um discurso dizendo que vai ficar na defensiva, num apoio defensivo e não em atacar. A gente tem a Itália se movimentando, a gente tem a França se movimentando, inclusive a gente até viu aí o cenário do Macron, né, com um submarino, né, foi divulgado um submarino aí grande, então foi impactante aquela imagem, aludindo a um possível conflito ainda maior que possa se estender. A gente então tem França, Reino Unido, Itália se unindo nesse sentido. A gente também tem até um reforço da Grécia naquela região, né, em termos navais, para a proteção daquele cenário. Existe uma cobrança do Trump, por exemplo, voltando para o Trump, né, como não falar do Trump diante desses cenários? Então a gente verifica uma cobrança do Trump em relação à Espanha, e a Espanha tomando uma atitude, tomando aí um posicionamento diante disso. E no caso, a União Europeia também tendo um discurso de que, atacando um país da União Europeia, toda a União Europeia está em conjunto. A gente tem essa perspectiva. Então, é um temor muito grande, né? A gente pensar que a gente está se avizinhando a uma terceira guerra mundial, e no caso a gente já observa toda essa movimentação. E quando a gente observa essa movimentação, é porque realmente o risco é muito grande de um conflito se expandir. E destaco essa movimentação porque isso aconteceu antes de os Estados Unidos invadirem a Venezuela, trazendo navios aqui no Mar do Caribe e assim por diante. A gente também observou essa movimentação dos Estados Unidos levando grande contingente, né, de equipamentos e navios, inclusive, para aquela região do Oriente Médio antes de acontecer esse conflito. E agora a gente observa países da União Europeia se movimentando para a proteção da própria União Europeia a partir ali do Mar Mediterrâneo. Então é muito temeroso, é muito arriscado e alta a probabilidade de se expandir esse conflito. Obviamente a gente não quer isso. Obviamente
haverá uma pressão, especialmente dos países árabes que estão ali aliados dos Estados Unidos naquela região, para que cesse ou pelo menos suspenda ou que atenue essa questão. Se a gente observar, e agora indo para um outro conflito de antes envolvendo Israel, a gente observou ali uma mediação dos países aliados dos Estados Unidos para que aquela questão de Israel invadindo aí a região também ali ao redor pudesse se cessar. Então, os países aí aliados dos Estados Unidos fizeram essa mediação para que houvesse, né, essa redução do conflito. E agora a gente imagina e acredita que também isso possa acontecer. Mas o cenário está, nesse caso, também na Europa, com essa movimentação que a gente observa. Para a gente voltar então para o Oriente Médio, Murilo, e pegar desse finalzinho que você cita, né, Israel, que já vivia conflitos longos contra grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, que eram financiados, muitas vezes são financiados pelo Irã, e não é coincidência que assim que acontece esse ataque, a execução do Ali Khamenei, Hezbollah volta a atacar Israel em resposta, né, a essa execução do Khamenei. Queria então que a gente encerrasse falando de Israel. A gente falou bastante do Irã, dos Estados Unidos, agora da Europa, e voltando para o Oriente Médio, a gente volta a um desses pontos tão importantes da guerra que começou lá no sábado, que é Israel, que é isso, já vivia conflitos longos com grupos terroristas, agora vive diretamente contra um país, está muito mais próximo ali do Irã do que Estados Unidos. Os mísseis do Irã chegam a Israel e a gente já vê diversos civis morrendo ali perto de bases militares, no meio do caminho. A Irã mudou a estratégia do ano passado para esse. No ano passado, na Guerra dos 12 Dias, jogou muitos mísseis ao mesmo tempo, agora tem espaçado os ataques e tem sido bem sucedido de certa forma. Israel tem condições, mesmo com essa grande parceria com os Estados Unidos, de manter também esse conflito por bastante tempo. A população já não está muito cansada desses diversos conflitos de ir para bunker, sair de bunker, no mesmo dia, diversas vezes. A situação também para o israelense não está simples. Não está simples. E exatamente esse ponto que a gente tem do Israel tomando conta, digamos assim, em relação a dominando o conflito e tentando dominar a região, ou no discurso de Israel mesmo, fazendo zonas de influência para evitar que seu território seja invadido. Nesse que existe a invasão de Israel em relação ao Líbano, e agora existe o comunicado de que a população da capital Beirute, né, especialmente da capital Beirute, saia daquela região. Então a gente percebe uma continuidade dessa movimentação e desse conflito naquela região em outros países ali também. Então Israel trata, no caso aqui trazendo o Líbano na análise, como uma forma de atacar o Hezbollah, que é o grupo financiado inclusive pelo Irã. Então nesse sentido a gente tem esse elemento muito importante de a gente analisar e prestar atenção a partir de agora, né? Israel vai continuar atacando sim a região, pela perspectiva que a gente tem, inclusive manifestando aí para a população daquela região ficarem atentos, saírem, se retirarem, porque vai acontecer ataque naquela localidade. E isso envolve justamente, né, lideranças ou grupos rebeldes, grupos terroristas, grupos de extermínio, digamos assim, que são financiados, por exemplo, pelo Irã. Então, esse é um ponto bem, bem importante para a gente analisar também, tá? Em relação a Israel. Perfeito. Murilo Bórcio, a gente conversou ao longo de quase 35 minutos aqui sobre todo esse cenário, um resumão da semana e a prospecção, né, de para onde essa guerra pode ir. A gente sabe como ela começou, mas não sabe como e quando ela vai terminar, né, Murilo? Mas que bom que a gente conta com a ajuda de especialistas como você para conseguir entender tudo que está acontecendo no mundo todo. Obrigada, viu? Um ótimo final de semana e até a próxima. Eu agradeço, estou à disposição sempre. Obrigado. Vanil. Murilo estreou.